Oi, gente! Hoje eu vim ensinar pra vocês esse mini cachepô de suculenta, que é super fofinho, fica uma graça. E eu vou dar a receita certinha pra esse vasinho que é o mini. Eu não sei o tamanho dele, mas isso é um tamanho padrão, daquelas mini mesmo, tá? Então, eu acho legal se você puder ter um vazio, principalmente pra fazer encomenda, enfim. É legal pra você sempre conferir se tá do tamanho certinho. Mas se você não tiver, essa receita funciona bem, tá? Se você tiver, é legal só por conta da altura. Porque se você estiver usando fio de malha residual, a quantidade de carreiras de subida depende da espessura do fio. Então, se for um fio mais fininho, você vai precisar de 1 ou 2 carreiras a mais aqui, tá? Mas fora isso, essa receita geralmente funciona para praticamente todos os fios de malha. Antes da gente começar esse tutorial, se você é iniciante, eu preciso recomendar que você primeiro assista ao vídeo dos pontos básicos do crochê, em que eu te explico tudo o que você precisa saber, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais descomplicado para você, tá? Então vou deixar linkado aqui em algum lugar, tanto a versão canhota quanto a destra. Vai lá assistir e depois volta aqui, que vai ficar bem mais fácil. Então vamos lá. Peguei aqui o meu fio de malha, minha agulha, tô usando uma número 8, que é a compatível para esse fio. Vamos começar com o círculo mágico. Então, lembrando rapidinho. Círculo mágico, apoie a ponta do fio assim na sua mão, prende com o dedão, dá a volta aqui e prende com o mindinho. Faz o X, prende de novo com o dedão, vem aqui e segura com o mindinho. 2 linhas paralelas, aqui tá o nosso X, sendo que a pontinha fica para baixo. Agora, a gente vai introduzir a agulha embaixo do primeiro fio e por cima do segundo, traz aqui para frente, ficando assim, torce a agulha. Pega o fio que tá vindo do rolo e passa aqui por dentro, terminando assim nosso círculo mágico. Fizemos o círculo mágico. Agora a gente vai colocar 6 pontos baixos aqui dentro. Então, ponto baixo vem aqui dentro, puxa o fio, laça tudo de uma vez. Eu sempre conto ponto a partir do momento que se forma uma correntinha aqui em cima, um ponto de base. Então, aqui tem um. Lembrando que para o círculo mágico fechar corretamente, o ideal é não apertar muitos pontos e sempre pegar aqui com a agulha tanto a cordinha quanto o anel mágico. Tem que pegar essas duas coisas para dar certo. Vou fazer os 6 pontos bases aqui dentro. Então, 2, 3, 4, 5, 6. O último eu sempre deixo um pouquinho mais folgado, que na hora que a gente fecha ele fica apertadinho, tá? Então, ó, ficamos com 6 pontos de base aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, fecha o seu círculo mágico puxando a cordinha. Fechamos. E agora a gente vai fechar o círculo mágico para ir para a segunda carreira. Quando a gente faz isso, a gente automaticamente fica com 7 pontos de base aqui, tá? É assim mesmo. Então, aumenta um pouquinho essa laçada. Essa é a frente do seu círculo mágico, esse é o avesso do ponto. Vem aqui no primeiro ponto de base e introduz a sua agulha de trás para frente. Sua agulha vai sair aqui assim, ó, essa é a frente. Pega essa alcinha, coloca aqui dentro e traz lá para trás. Dá aquela ajeitada. A gente vai fazer essa base toda em ponto baixo, tá? São só 2 carreiras, a gente já fez a primeira. É um trabalho bem pequenininho mesmo. Então, para fazer essa base em ponto baixo, o que eu faço? A sua alcinha ainda tá aqui. Eu venho aqui nessa alça que a gente acabou de fazer e coloco a agulha nela e encaixo a alcinha aqui na agulha. Vem no fio que está vindo do rolo e dá uma puxadinha para ajeitar na agulha. Laça o fio que está vindo do rolo e traz aqui para frente. Assim, para fazer a segunda carreira,
a gente vai fazer pontos de aumento em cada ponto de base dele. Então, em cada correntinha dessa que a gente pegar com a nossa agulha, a gente vai colocar 2 pontos dentro dela. Tá aqui a minha alça ainda sem fechar, vou fechar aqui, fazendo o primeiro ponto baixo da carreira. Venho no mesmo buraquinho, puxo o fio, trago aqui pra frente e fecho, fazendo um aumento. Venho no próximo ponto, que é esse aqui, introduzo a minha agulha e faço 2 pontos de base. Até, ó, fiz um, faço 2 pontos baixos. Fiz 1, 2. Pronto, fiz um aumento em cada um. Agora eu vou fazer isso na carreira toda e venho fechar com vocês. Terminamos aqui o último ponto, então fizemos 2 em cada. Agora a gente vai fechar de um jeito diferente, porque já é o final da base. Mas antes, queria mostrar uma coisa pra vocês. Aqui no avesso do ponto, queria que vocês reparassem uma coisa. Tá vendo que no final de cada ponto fica um tracinho? Ó, um Vzinho e um tracinho. Quando a gente pega nos pontos para subida, a gente pega com esse tracinho junto. O que isso quer dizer? Que a parede do cesto vai ocupar esse pedaço aqui. Então, dentro do seu cesto, você vai ficar com espaço livre de fato só até essa bordinha desses tracinhos. Isso já é uma dica para quando você quiser fazer um trabalho sob medida. Então, por exemplo, aqui está o nosso vasinho. Quando você apoia aqui, você consegue ver que ele vai conseguir entrar perfeitamente, porque ele fica certinho aqui na marcação, ó. Isso também porque esse fio tá bem espesso até, mas se fosse um fio mais fino, ele ia estar bem certinho. Então, você já sabe que vai dar certo, vai entrar aqui. Se você quiser uma peça maior, fazer algo sob medida, já sabe que a paredinha do seu cesto ocupa até esse tracinho. E aí você já pode medir isso daqui para saber quantos pontos você vai ter que fazer a mais, a menos, enfim. Então aí só mais uma dica. Vamos agora fechar. Como é que eu gosto de fechar? Eu aumento um pouco essa laçada, não demais, aumentei assim um tanto. Venho mais uma vez aqui no avesso, ó, por trás e coloco a agulha. Traz essa laçada e puxa aqui para trás. Agora, observa o seguinte. Cada ponto de base aqui fica correntinha, lembra? Aqui ficou só um tracinho. A gente precisa simular mais um tracinho aqui para ficar perfeito esse acabamento. Então, eu venho aqui no avesso do ponto, venho naquele tracinho, onde está vindo o fio, venho naquele tracinho, coloco a agulha ali e saio aqui no meio do ponto de base, tá vendo? Agora você vai pegar essa alcinha, passar aqui para dentro e puxar lá para trás. Quando você puxar, dá aquela ajeitadinha básica. Viu que formou uma correntinha aqui? Então, agora a gente já fica com o acabamento certinho e vamos começar a subir esse cesto. Então, aqui tá a alcinha que a gente acabou de puxar. Você vai vir nesse buraquinho aqui, ó, no centro do ponto de base, tá vendo? Das correntinhas, vem aqui no centro e sai aqui atrás, pegando o tracinho junto. Assim. Nesse primeiro ponto, você vai colocar a alcinha aqui dentro, para ela ficar presa, laçar o fio e puxar tudo aqui para trás. Não se preocupe em ajeitar agora, ajeita depois, tá? E agora a gente vai fazer o nosso primeiro ponto. Então, laça o fio e fecha. Fizemos o primeiro ponto da carreira do cesto. Um detalhe importante. Quando a gente vai fazer o cesto, se você quer que a frente do ponto fique virada para você, você deve introduzir a agulha de fora para dentro, assim. Então, ó, introduzir a agulha assim.
Se você quiser que o avesso fique para fora, aí você vai introduzir assim, tá? Tô só falando isso porque já aconteceu de algumas pessoas fazerem o primeiro cestinho e depois de perguntar por que é que o avesso ficou pra frente. Então, tô explicando pra vocês. A gente fez o primeiro ponto. Vem aqui no meio do próximo ponto. Puxa o fio. Dá uma alturinha e faz mais um ponto. Vem aqui mais uma vez no meio. Pega o tracinho, ó, sempre pegando o tracinho para ficar bem estruturado e faz mais um ponto. A gente tá fazendo pontos baixos, mas esse cestinho eu fiz todo ele em ponto baixo centrado, só a última carreira que eu fiz esse ponto diferente que eu vou explicar para vocês. Então, esse é o ponto baixo na primeira carreira, não tem segredo, só continuar introduzindo a agulha no meio e pegando o tracinho e fazendo um ponto. Certo? Então, vou fazer a carreira toda e volto para mostrar como é que eu fecho. Terminei aqui a primeira carreira, ainda não fechei, mas a gente dá aquela ajeitada nos pontos, tá? Então, para fechar a carreira é muito simples. Aumenta a laçadinha. Vem aqui, ó, no primeiro ponto de base, tá vendo a correntinha? Vem no primeiro ponto de base, introduz a agulha de trás para frente. E puxa essa alcinha aqui dentro, assim. Agora, a gente vai subir em ponto baixo centrado, não vai ser mais em ponto baixo. Para fazer isso, a gente introduz a agulha no meio do Vzinho. Tá vendo que cada ponto é um Vzinho? A gente vai introduzir a agulha no meio do Vzinho. E vai colocar a alcinha dentro. Puxa o fio que tá vindo do rolo e traz o fio aqui pra fora. Fecha, fazendo seu primeiro ponto baixo centrado. Vem no próximo ponto, dentro do Vzinho, e faz seu segundo ponto baixo centrado. E assim você continua toda a carreira fazendo ponto baixo centrado. Tem vídeo aqui explicando passo a passo de como fazer esse ponto, mas é basicamente isso, tá, gente? Introduz a agulha no meio do Vzinho. Aqui atrás tem que também sair no meio do Vzinho. E só traz aqui pra frente fazendo. Vou terminar a carreira e venho pra dizer o que a gente vai fazer a seguir. Terminei a carreira, mais uma vez vamos fechar. Então, dá aquela aumentada na laçada. Vem aqui no ponto de base, coloca a alcinha lá pra dentro, puxa aqui pra trás. Vem no ponto de onde está vindo a alcinha, aqui, e introduz a agulha no centro do Vzinho. Coloca a alcinha dentro da agulha e puxa o fio que tá vindo do rolo pra ajeitar. Traz tudo aqui pra frente para fazer o próximo ponto. Vou dar aquela ajeitadinha aqui no meu cesto. Tá ficando assim. Uma coisa legal de fazer é você ir colocando o seu cestinho aqui, ó. Tá vendo como ele entra direitinho? Ele entra direitinho. E sentindo a altura dele. Então, eu tô achando que aqui eu já posso fazer a finalização porque esse fio tá bem espesso. Nesse caso desse fio aqui, que estava um pouco mais fino, eu fiz 3 carreiras. A única coisa que vai mudar nessa receita é a quantidade de carreiras que você vai fazer, tá? Então, vou já ensinar pra vocês a finalização, que é super simples. Que é a seguinte. A gente vai fazer esse ponto aqui. Eu não sei o nome desse ponto. Eu fiz ele de um jeito que eu tentei e deu certo. Provavelmente alguém já inventou esse ponto, já fez em algum lugar. Se você sabe o nome desse ponto, diz aqui nos comentários pra gente saber. Mas o que importa é entender a lógica dele, que é super simples. E fica uma gracinha, que é assim. No primeiro ponto aqui não tem tanta diferença, a diferença é mais nos outros.
Então, você já fez o seu primeiro ponto aqui da última carreira, isso é só na última carreira, tá? Você vai vir com a agulha ainda na laçada, no mesmo buraquinho. Vem no mesmo buraquinho e faz outro ponto baixo. Só que dessa vez dá uma alturinha, tá? Então, deixa na mesma altura que essa laçada aqui. E laça tudo junto. Laçou, ficou assim. No próximo, você vai fazer o seguinte. Vai introduzir a agulha normal no centro do fio, puxar e vai laçar só até aqui. Então, ó, lacei e vou ficar com essa alcinha aqui na agulha ainda. Agora, você vem sem fechar o ponto, de novo aqui dentro do Vzinho, pesca o fio, dá aquela alturinha, você vai ficar com 3 laçadas na agulha. E agora laça tudo junto. Dessa forma. Tá vendo como o ponto fica lindo? Fica super diferente? Então, aqui tá com uma diferença de altura porque esse outro tracinho que deveria estar aqui a gente vai fazer na hora de dar o arremate final, tá? Então fica tranquila. No próximo ponto, a gente vem e faz a mesma coisa. Introduz a agulha no Vzinho, puxa o fio que tá vindo do rolo aqui pra frente e laça só até aquela primeira ali, só até o início, ficando com 2 laçadas na agulha. Agora você vem de novo dentro do mesmo Vzinho, puxa o fio que tá vindo do rolo, dá uma alturinha ali pra ficar tudo na mesma altura e laça essas 3 laçadas ao mesmo tempo. Assim, mais uma vez você fez aquele ponto. A gente vai fazer isso até o final. Então, é só isso. Laça o fio, fecha, vem aqui, antes de fechar tudo, dá alturinha e laça tudo junto. A última vez eu finalizo para vir mostrar para vocês como é que eu dou esse acabamento aqui. Então, mais uma vez. No ponto, no centro do V, pesco o fio, fecho até a metade. No mesmo Vzinho, puxa, dá uma alturinha e laça tudo junto. Só isso, gente, não tem segredo. Vou fazer tudo e venho ensinar o resto. Chegamos no último ponto, vamos fazer eles juntos. Venho no centro do Vzinho, puxo, não completa o ponto baixo, vem de novo no mesmo buraquinho, dá alturinha e fecha tudo junto. Beleza, fizemos. Agora a gente vai fazer o acabamento final para todos os pontos ficarem na mesma altura. Para fazer isso, a gente vai cortar o fio. Não precisa ser um pedaço muito grande, nem muito pequeno. Ó, cortei uns 15 centímetros de fio. Puxa esse fio para soltar ele. Puxou. E agora pega uma agulha menor, peguei uma 5, para dar o acabamento. Então, vem aqui, ó. Vem no buraquinho, ó. Esse é o ponto que a gente vai dar acabamento. Vem no ponto de base, no segundo ponto de base, esse é o primeiro da carreira, vem no segundo. Pega o seu fio e passa lá para trás. E puxa. De maneira que o tracinho que tava, o ponto de baixo que a gente pegou, desça. Viu que ele desceu? Olha aqui. Ele desceu. Agora, você vai ver. Ó, repara. Aqui tem um ponto de base. Aqui tem um ponto de base, aqui tem só um tracinho. A gente vai simular esse pedaço fazendo isso. Então, vem com a sua agulha por trás e sai com ela aqui dentro desse ponto. Assim, ó. Sai com ela dentro do ponto. Puxa, ó, tá assim. Puxa esse fio aqui pra dentro do cesto. Simulando uma correntinha, fazendo o acabamento invisível aqui. Dá uma puxadinha só para ajeitar. E pronto, já fizemos o acabamento.
Agora é só você esconder esse fio por dentro da forma como você quiser e tá pronto o nosso cestinho. Vamos fazer o teste para ver se ficou certinho? Só ajeitar o seu vasinho ali dentro. Ficou bem certinho. Se você quiser, pode fazer carreiras a mais. O ideal, às vezes, é até que fique um pouquinho de nada mais baixo do que o vaso, para você conseguir puxar com calma depois, na hora que precisar tirar para molhar a plantinha. Mas fica muito fofinho, fala sério, né? Então, se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para eu saber. Se você não é inscrita nesse canal, se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. E quando fizer, não esquece de marcar a hashtag ElasFazem para a gente poder ver e compartilhar. Um beijo e até a próxima!